Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que já tem o seu time preparado para a partida contra o Independiente Medellín, Copa Libertadores da América. Vamos aqui analisar Jogo Aberto e ESPN Brasil, falando sobre essa partida. Já coloca o seu palpite nos comentários, tá bom? Créditos e ESPN, Jogo Aberto. Vamos lá para as informações do Flamengo. Independiente Medellín, talvez ele repita sim a escalação do que ele fez no final de semana. Leonardo Jardim querendo 6 pontos também no grupo A da Libertadores. Isso aqui é o Mengão. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo estreia em casa pela competição continental de 2026. O rubro-negro chega para o duelo diante do Independiente Medellín com a confiança lá em cima após 3 vitórias seguidas. Na primeira rodada da Liberta, os comandados por Leonardo Jardim superaram a altitude de Cusco e venceram o time peruano por 2-0. Para o duelo de logo mais no Maracanã, Jardim deve escalar força máxima. A tendência é que ele repita a equipe que venceu o Fluminense no último domingo pelo Brasileirão. Para este confronto, o treinador pode contar com alguns reforços caseiros, casos estes de Saul, que ainda não estreou na temporada por causa de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, e Everton Cebolinha, ausente desde a derrota para o Bragantino por conta de uma fratura na costela. Os dois treinaram normalmente no Ninho do Urubu nesta semana e podem ser relacionados. Por outro lado, Pulgar e Jorginho seguem fora por lesão. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira e Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Everton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta. E no ataque, Plata, Samuel Lino e Pedro. Fora das 4 linhas, o atacante Jorge Carrascal teve a pena reduzida para 2 partidas pela expulsão na Supercopa do Brasil diante do Corinthians em fevereiro. O julgamento aconteceu ontem no STJD. Sendo assim, o atleta não ficará à disposição da comissão técnica contra o Vitória pela Copa do Brasil e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Além disso, como foi expulso no clássico diante do Fluminense no último fim de semana, ele cumpre suspensão diante do Bahia no próximo domingo. Tá fácil a vida do Carrascal, hein, gente? Cicinho, vamos falar do Flamengo, que é um time favorito para manter esse título de Libertadores. Tá começando a ganhar consistência também com o Leonardo Jardim. Ninguém mais fala em Felipe Luiz. E a gente sabe que é também apontado como favorito nesse grupo para passar em primeiro lugar. E acredito que vai fazer prevalecer esse favoritismo, Renata, porque tá também em evolução, Leonardo Jardim dando essa cara dele, o Pedro voltando a jogar muito bem. Então tem alguns outros problemas, mas é vasto aí as opções de jogadores que tem o Flamengo numa possível lesão, numa questão de poupar um ou outro jogador. Então, dificuldade sempre vai encontrar porque se trata de Libertadores. Mas o Flamengo é favorito e jogando em casa, acredito que vença. Tem mais, hein, de Conmebol Libertadores, porque hoje o Flamengo é exclusivo aqui na ESPN e também, claro, na ESPN dentro do plano Premium do Disney Plus. A gente vai acompanhar o Flamengo contra o Independiente Medellín no Maracanã, onde, claro, a nossa equipe já está presente com o Rafael Marques. Rafa, tudo certo por aí? Tudo certo sim, Bruno, dos demais companheiros, o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. Mais uma promessa de uma noite de Conmebol Libertadores com o Maracanã lotado para esse Flamengo Independiente Medellín. Jogo que é importante para a estratégia rubro-negra, porque a vitória fora de casa contra o Cusco deu uma grande margem de cálculo de classificação para a próxima etapa da competição. Não custa lembrar que no ano passado o Flamengo foi campeão da Libertadores, todavia se classificou como segundo colocado da sua chave. E agora tem a faca e o queijo na mão, diferentemente de 2025, para poder passar na condição de primeiro colocado, o que dá vantagens de decisões em casa a partir das séries de mata-mata. A tendência é que pela primeira vez o técnico Leonardo Jardim consiga repetir uma escalação. Ele completa essa noite 10 jogos comandando o Flamengo, até aqui obteve 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, aquela diante do Red Bull Bragantino, e aliás, que derrota, né? Muita gente tratando como sendo a atuação
escalação fora da curva, o ponto de exceção nesse momento do Flamengo desde que chegou o técnico português. Mas nos jogos anteriores não repetiu escalação partida após partida. Como não conta ainda com o Jorginho e com o Pulgar, os jogadores seguem se recuperando das suas respectivas lesões, ele tem a possibilidade esta noite de repetir o time que foi muito bem no Fla-Flu do último domingo pelo Campeonato Brasileiro, tendo duas opções a mais, e elas incorporam ainda mais o elenco do Flamengo para o jogo de hoje. O Saul, meio-campista, e o Cebolinha, atacante, estão liberados pelo departamento médico, já cumpriram todo o processo de transição e devem ficar como opções no banco de reservas. O Flamengo não tem a divulgação de todos os ingressos vendidos antecipadamente, mas há uma expectativa de mais de 60 mil torcedores para o jogo desta noite. O Flamengo estreou vencendo, tem ainda 3 jogos como mandante e, portanto, totais condições de emplacar logo mais a sua 4ª vitória consecutiva pela segunda vez na era Leonardo Jardim. Muitas coisas envolvem o debate do Flamengo: configuração de equipe, escolhas do treinador, posicionamento de alguns jogadores. A gente vai desenvolver isso ao longo do Sport Center, mas certamente o momento é de empolgação e de crença no Flamengo para o jogo de logo mais, Bruno. Porque a notícia vaza e corre, Bruno Vicari. A partir do momento que você falou, massificou essa informação na primeira hora aqui do Sport Center, todo mundo que não tem ingresso já ficou: opa, tem uma solução para ver o jogo do Flamengo, mesmo sem ter o ingresso, é assistir a ESPN e o Disney Plus com Fernando Nardini e toda a sua turma, grande cobertura, grande trabalho da ESPN nessa quinta-feira aqui no Maracanã, desde cedo, abrindo o estádio e só fechando depois do linha de passe. E vocês falaram um pouco sobre essa questão envolvendo aí a torcida, né? Não houve a confirmação da quantidade de ingressos vendidos antecipadamente, mas o que se sabe é que aproximadamente 58 mil bilhetes já tinham sido comercializados. Isso não chega à totalidade da carga, que é superior a 67 mil, mas dá uma garantia boa de um público numeroso essa noite para Flamengo e Independente Medellín. A propósito, o Flamengo tem um ótimo histórico contra equipes colombianas, só perdeu 2 vezes em toda a sua história, e nos últimos 24 anos o Flamengo não perdeu para equipes da Colômbia. São 9 vitórias e 2 empates. Então é mais um elemento para aumentar a confiança e também a expectativa positiva para o desempenho do Flamengo essa noite contra o Independente Medellín. É importante dizer que o técnico Leonardo Jardim completa 10 jogos e a possibilidade dele manter a escalação é a primeira em toda a sua trajetória como treinador do Flamengo. Paquetá funcionou bem jogando mais uma vez como segundo homem de meio campo. Samuel Lino recuperou muito da sua autoconfiança, tem sido uma figura importante nas construções pelo lado esquerdo. A parte defensiva recuperando também a sua solidez, o Danilo segue no banco de reservas, a zaga com Léo Ortiz e também Léo Pereira. Então o Flamengo que deve jogar essa noite contra o Independente Medellín com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro, o meio campo com o Everton Araújo, o Paquetá e o Arrascaeta, na frente o Plata, o Pedro em grande fase e o Samuel Lino. A bola rola às 9h30 da noite para o Maracanã em mais uma noite rubro-negra de Conmebol Libertadores. Bruno. Então continua aí com a gente, Rafa, pra gente falar bastante dessa partida, tá? Bom, o Flamengo já estreou com vitória na competição e aí o Pedro Henrique Torre na época falou o seguinte: ó, a turma de 2019 foi quem resolveu o jogo lá fora de casa no Peru, contra o Cusco. Isso. Foi isso, Jailson? Foi. Então vamos ver os números dos dois desde a chegada do Leonardo Jardim, Pedro e Arrascaeta. O Pedro tem 5 gols, bastante, hein? E uma assistência. O Arrascaeta tem 7 jogos, 1 gol e 1 assistência. Mas a turma de 2019 foi o Bruno Henrique. É verdade. O Pedro não é o Bruno Henrique e Arrascaeta, né? Isso aí. Até porque o Pedro não era de 19. Isso aí. O Pedro foi só da outra conquista de 22. 22, né? Isso. 22. Bom, mas o Pedro é uma figura importante pro jogo de hoje. Claro. Até porque ele tem elogiado aquela história lá que ele falou: quando eu cheguei me falaram que ele não marcava tanto, né? Não contribuía tanto pro primeiro combate e não é isso que eu tô vendo aqui, o Jardim falou. O Pedro, a gente já, enfim, falando sobre as mudanças táticas do Jardim, para mim uma das principais foi a função do Pedro. O Felipe Luiz exigia muito, sim, dele ser o cara de dar a pressão, de ser o primeiro cara ali de incomodar os defensores. E eu acredito que o Pedro aprendeu muito com o Felipe Luiz, principalmente depois daquele entreveiro, né, que eles tiveram ali no meio do ano passado, e o Pedro melhorou nesse quesito. Só que ainda tinha um ponto: o Pedro era sempre o cara, não à toa, né, por ser centroavante, era o cara que terminava as jogadas, era o 9 mesmo, a referência que pegava poucas vezes na bola, em diversos momentos do jogo assim.
Então, o Pedro, a gente conseguia ver que ele queria participar um pouco mais do jogo, que ele queria se movimentar um pouco mais, mesmo não sendo característica de que, o Pedro vai pegar, vai se movimentar tanto, vai passar por 1, 2, 3. Não é isso que eu tô falando. É de participar um pouco mais de forma ativa do jogo. E aí, com o Leonardo Jardim, para mim, tem essa diferença tática. O Pedro passa a ser o primeiro alvo das bolas das quebradas, ou da hora de contra-ataque, ou da hora de você sair da pressão. É o Pedro, não é o Arrascaeta mais que vai pegar a bola de costas. Então ele tem participado um pouco mais. Aquele passe que ele dá pro Plata de chaleira ali, né, é sacanagem. Ele tá no meio campo. Ele tava brigando ali, tinha recebido a bola, enfim, ele dá aquele passe. Então ele tem participado um pouco mais do jogo, e aí eu acredito que até nesse ponto, ele tem se movimentado mais e abre espaço para ele mesmo concluir as jogadas, porque o zagueiro acaba perdendo a referência, dele não ficar lá paradão, só como pivô. Então, mas tá aqui, Arrascaeta e Pedro retomam o protagonismo, mas o Arrascaeta em algum momento perdeu esse protagonismo? Não perdeu, né, Dom? Eu acho que não. O Pedro perdeu. O Pedro, não. sim. Mas esse ano não é o Arrascaeta de 25, hein? É isso. É importante deixar claro isso. Por que tá baixo? Tá baixo. Em rendimento, os números comprovam isso. Em participação efetiva no campo, está mais marcado pelos adversários. Está um ano mais velho, né? Custou entrar em forma. Foi seguramente o último titular do Flamengo a adquirir a condição física necessária para poder performar em alto nível. Tem vários elementos aí que explicam isso. No começo do ano tinha aquilo, né? Pô, o Arrascaeta não tá em forma ainda. Eu ia falar na parte ainda Felipe Luiz, né? Não, eu ia falar da parte física mesmo, que o Rafa já falou. Porque no ano passado, se a gente pegar na final do ano passado, enfim, o melhor ano da carreira do Arrascaeta, você vira ele com imposição física, ganhando os caras na velocidade, conseguindo se proteger mesmo. Que a gente viu no Super Mundial, por exemplo, ele com muita dificuldade, né? É verdade. Mas esse aí ano também era contra o Bayern, né? Não, sim, eu sei, mas a gente tá falando, por exemplo, de embate físico. E ele demonstrou ter dificuldade nessa questão do embate físico. E nessa temporada tu ainda via que o Arrascaeta ainda tava numa marcha um pouco abaixo dos companheiros mesmo. Nisso eu concordo com o Rafa, em relação à parte física, sim. E para mim também não é o mesmo ainda de 2025. Ainda que seja uma peça importante, é que também o ano passado, os números dele destoaram até da melhor versão anterior do Arrascaeta, assim. Isso. Foi a temporada mais artilheira e assim... Que tinha sido do Cruzeiro de 17, né, Doc? Isso. E eu digo, dentro da passagem dele pelo Flamengo, nunca, assim, foi o grande momento de protagonismo, questão de gols, de assistências. E, assim, apesar dessa queda dos números, a questão física... vendo a chegada do Paquetá, isso não me preocupa tanto, de um ponto de vista do sucesso do Flamengo ou não. É que agora a gente está vendo o Paquetá tendo que jogar mais recuado, até por conta de lesão de Jorginho, de Pulgar, mas acho que o Flamengo vai ter condição de conseguir administrar esse menor protagonismo do Arrascaeta em relação a 2025. Acho que é algo que dá para lidar melhor do que diferentemente em outros tempos. Acho que o Flamengo tinha muita dificuldade em substituir o Arrascaeta em determinados momentos e acho que agora tem mais condições, ainda que os números dele, de repente, não sejam os mesmos de 2025. O Rafa, entre os volantes, aqueles desfalques continuam e aí a gente vai ter... Bom, o Paquetá é um dos volantes, certo? Continua nessa função, mas o Saúl tá voltando? O Saúl volta a ficar na relação pro jogo, né? O Flamengo já divulgou a programação do dia, almoço, lanche, preleção, saída para o Maracanã, mas não divulgou a lista dos jogadores relacionados. Mas o que se sabe é que ele e o Cebolinha, os dois entram nessa lista para o jogo de hoje. E aí o Saúl é o jogador a ser utilizado, se for esse o desejo do Leonardo Jardim, no transcurso da partida. A verdade é que o técnico português não conseguiu ainda usar o Saúl desde que ele chegou, né? Então precisa entender melhor a questão do funcionamento tático e também o que o jogador consegue acrescentar à equipe em termos de qualidade. O Saúl em forma, a gente sabe, viu jogar várias vezes no futebol espanhol, consegue melhorar muito a saída de bola, consegue ser um jogador participativo na fase construtiva, exerce muito bem uma média alta, várias funções do meio campo, então vai ser um jogador útil, ainda mais nesse período sem o Jorginho e sem o Pulgar. Mas por uma questão de meritocracia, ou seja, o que o Flamengo fez em 2/3 do Fla-Flu do último domingo, e também por uma questão de segurança, o Flamengo não pode ter em jogos de Libertadores, conceitualmente, né? Jogadores que não estão com o ritmo que a competição exige, a gente está apostando que o Leonardo Jardim vai repetir o time do Fla-Flu. E nesse caso, o Saúl fica no banco de reservas. E convenhamos, eu acho mais prudente, não sei se os companheiros concordam, que ele repita a escalação. Everton Araújo fez um ótimo jogo contra o Fluminense, Paquetá muito bem como segundo homem, então não tem porquê, conceitualmente, repito, mexer nessa configuração mesmo com o Saúl já à disposição.
Tem por que mexer, Donk? Não tem, né? Ainda mais para colocar o Saul. E assim, acho que mesmo que o Everton não tivesse ido bem, a questão... lógico, a gente não sabe do dia a dia, mas eu acho pouco provável que um jogador que ficou tanto tempo parado, tá readquirindo ritmo, esteja já em condição de ser titular logo de cara. Então, é um cara que acho que pode ser muito importante, até pela versatilidade que ele oferece. No primeiro momento, encaixou muito bem com o Flamengo, no Flamengo, mas as questões físicas acabaram prejudicando. Então, acho que o cenário ideal é que o Flamengo consiga, de repente, se abrir uma boa vantagem, dar uma maior minutagem possível para o Saul para ele readquirir esse ritmo de jogo, mas sair logo de cara me parece que não faz muito sentido até por essa questão física. A gente vai começar a temporada logo numa Libertadores. Faz o menor sentido. E aí o Paquetá tá no melhor posição dele também, já. Sim, atuando por dentro, atua muito bem por ali o Paquetá. E aí o Donk também lembrou muito bem, né? O Arrascaeta, no momento que tiver ali uma instabilidade ou precisar ali na parte física, né, dar uma salvada, tem um Paquetá que pode fazer essa função com tranquilidade e o próprio Carrascal, que tudo bem, né? Então, como é que tá o Carrascal, hein? Deu uma queda, né? Começou muito bem, podendo jogar em todas as funções basicamente, foi utilizado até centralizado em alguns jogos, jogando aberto pela direita, jogando aberto pela esquerda, mas deu uma queda assim, uma caída depois que, enfim, nessa temporada principalmente... Não é o fator Paquetá, não? Eu não vejo como influência do Paquetá, não. Eu vejo a questão mais particular. Tô só levantando a bola. Claro. Eu vejo mais uma questão particular dele mesmo, porque ele continua atuando. Não teve, por exemplo, uma questão que nem aconteceu com o Plata, que o Leonardo Jardim foi lá e cobrou que o Plata tinha algumas questões físicas, tinha que ter um pouco mais, né, de concentração ali na carreira, e o Plata volta atuando muito bem, então, pelos dois lados, como ele já vinha fazendo com o Felipe Luiz. Plata, que era basicamente ali um protagonista com o Felipe. O Carrascal talvez tenha que tomar o mesmo puxão de orelha do Plata para, de fato, ali focar e voltar a conseguir ser protagonista, porque o Carrascal foi um dos principais jogadores na reta final da temporada passada. O Carrascal foi muito bem na reta final da temporada passada, porque o Samuelino, por exemplo, não vivia um bom momento. Então, muitas vezes, o Carrascal fazia o lado esquerdo, fazia o lado direito, fazia a parte central. Também, né? No ano passado. O Cebolinha também, na parte final, também foi muito importante. Na final da Libertadores, se eu não estou enganado, joga o Carrascal pelo lado direito, não é isso? E o Samuelino pelo lado esquerdo. Isso. Começa assim. Isso. Eu não lembro se foi exatamente isso, mas o Carrascal foi importante em vários momentos, o Jailson tem razão. A questão para mim passa, eu estou levantando essa bola porque eu não tenho informação, então é difícil deliberar sobre algo em que não tem consistência. Mas depois que o Paquetá chegou, obviamente a minutagem do Carrascal diminuiu, a frequência como titular também diminuiu, e assim, a sensação que a gente tem vendo ele em campo é que ele entra com um nível de tensão, um nível de aceleração de movimentos que o transforma, esse comportamento, num jogador suscetível a lances como, por exemplo, a entrada em cima do Guga no Fla-Flu. Uma expulsão que não tem o menor sentido, inclusive, onde foi o lance e tudo mais. Pra mim é uma questão dele mesmo, porque você acabou de falar, não tinha o menor sentido aquela entrada que ele deu ali por trás. Era o Guga? Mas não é a primeira, né, Jailson? Exatamente, não é a primeira, mas então... Acho que foi o Guga, sim. Se eu não estou enganado, foi no gol. Para mim não fazia o menor sentido, porque não era nem para travar um contra-ataque. Ele simplesmente escolheu fazer a falta e deu aquela entrada. E, ao meu ver, eu te entendo perfeitamente, mas eu nem vejo eles concorrendo assim pela mesma função. Eu vejo o Paquetá ali... Quando ele jogava com os dois volantes, com o Eric e com o Jorginho, aí o Paquetá ficava meio nessa... Sim, tinha essa questão com o Carrascal. Eu vejo hoje, tendo em vista a ascensão do Paquetá, eu vejo o Carrascal muitas vezes mais com o Plata e com o Lino. Ali mais à frente. Seja o cara que for... Não é nem com a Arrascaeta. Não é com a Arrascaeta. Mas a grande dúvida quando voltarem Jorginho e Pulgar, o Paquetá volta a ser o meia aberta pela direita ou vai continuar sendo volante e aí o Leonardo Jardim deixa de escalar o Pulgar ou o Jorginho? Só saberemos quando todo mundo tiver à disposição, né? Então, fica essa dúvida no ar. Vai depender muito de como o Pulgar, né? Principalmente, porque o Pulgar também é o cão de guarda ali da defesa do Flamengo, né, do meio-campo há bastante tempo, só que o Pulgar também tem exagerado, principalmente nas entradas, né? O Jorginho a gente não precisa falar porque é o cara que comanda o meio-campo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu prefiro o Paquetá jogando centralizado, né, um pouco mais ali por dentro. Não gosto dessa função do Paquetá aberto. O que pode acontecer é que o Leonardo Jardim coloque todo mundo ali, né, na tentativa de colocar todo mundo para jogar junto, e vai ter uma válvula de escape de velocidade, que aí provavelmente vai ser o Lino. Então, o que pode acontecer, né, talvez seja ali o Pulgar, Jorginho, Paquetá e Arrasca, o Lino e o Pedro.
E aí o Paquetá vai ter que revezar essa questão de direita e jogar centralizado. E o que é complicado é que a gente está fazendo tudo projeções baseado no hoje. Só que pela qualidade do elenco do Flamengo e a versatilidade dos jogadores, as coisas podem mudar assim rapidamente. A gente viu isso na última temporada. Por exemplo, o Saul volta, começa a jogar super bem e briga por uma posição. O Carrascal, que a princípio a gente via quando se falava vai ser um reserva da Arrascaeta, e jogou nas 3 posições que o Gelson falou e se estabeleceu super rápido como titular. Enfim. Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Peço a você desculpa pelas imagens aí, tivemos uns probleminhas técnicos, mas você sabe que a gente sempre busca trazer aí os vídeos de qualidade, mas infelizmente tivemos uns problemas técnicos aí durante fazendo aqui os cortes. Então, peço desculpa a vocês, peço que você compreenda, você que tá sempre com a gente, torce pro nosso Mengão, peço que você compreenda. Mas vamos lá pro jogo então? Vamos de palpite! Palpite pra partida Flamengo Independente Medellín, ó. É um jogo de Libertadores, hein? Nós não podemos esquecer isso. Libertadores, como diz João Guilherme, a Libertadores é traiçoeira, meus amigos. Nós vimos ontem o Fluminense tomando na tarraqueta, hein? Perdendo de 2-1. E também o Cruzeiro perdendo de 2-1. O Fluminense perdeu de virada, já o Cruzeiro sofreu o primeiro gol, empatou e depois tomou o gol da vitória, acabou perdendo a partida por 2-1. O Flamengo tem tudo para vencer, né? O Flamengo tem tudo para vencer hoje essa partida contra o Independente Medellín. Eu acho que o Flamengo vence por 3-0. 3-0 é o meu palpite. O Flamengo precisa marcar o primeiro gol com rapidez, logo no primeiro tempo, os primeiros minutos, porque aí o outro time vai ter que abrir, vai ter que ir para cima do Flamengo, para pelo menos buscar um empate. Pelos estudos e análises que nós fizemos, o Independente Medellín é um time que costuma jogar de uma formação 4-4-2, só que deve fazer mudança para essa partida e vir com uma linha de 5. Eles vêm para se defender, para tentar levar o empate. Então, pela análise, vai ser uma partida difícil para o Flamengo. O Flamengo vai precisar ter muita cautela, muita calma e pressionar. Chutar pro gol, que é o que nós queremos. Ver a bola trabalhando na mão do goleiro. Testar o goleiro, como diz, né? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Para mim vai dar 3-0. Se o Flamengo abrir o placar no primeiro tempo, nos primeiros minutos, eu acho que o Flamengo vence por 3-0. Vamos ver o que vai acontecer. Coloca o seu palpite nos comentários. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo.